Fala pessoal, tudo bem? Martini aqui com vocês. Bom, estou passando para fazer a análise aí dos ativos do setor de educação, então, os ativos solicitados. Vou começar por Anima Educação. Eu vejo aqui na Anima um canal de alta do gráfico mensal aqui, repare, né? Então eu pego esses fundos aqui, esse fundo eu uno com os dois topos, né? Gosto de traçar também linhas horizontais, então vou perceber que eu tenho uma forte resistência no 28,70 aqui, 8,80 e uma outra resistência bem forte aqui nos R$ 35 deixado. O que eu tenho de suportes aqui é o R$ 13, mais aqui embaixo vou ter aqui 8,50. Então estão esses os pontos importantes aí a de Ânima Educação, mas o que eu acho interessante aqui em relação à Ânima, né? Agora eu vou apagar aqui, pessoal, os cortes, senão ficam muitas linhas aqui no gráfico. Mas eu gosto de reparar nesse canal de alta aí de semanal, de gráfico mensal, né? E aí vou cair alguns tempos gráficos aqui para tentar observar alguma coisa, né? No curto prazo, eu tenho ainda esse ativo em tendência de baixa, são topos e fundos ainda descendentes, nós não conseguimos montar um fundo maior a partir de um rompimento aqui, né? Esse rompimento seria aqui próximo dos R$ 23, para mostrar que esse ativo novamente no curto prazo ganha força aí. Mas eu já poderia ficar atento a algumas coisas aqui no caso da Anima, que ela teve uma forte alta aqui no curto prazo. Vou ter aqui uma retração desse ativo, né? Bato aqui 50%, 61,8. E aí então vou fazendo aqui, ó, eu chamo de triângulo simétrico. E aí eu ficaria muito atento se o ativo começar a romper aqui a casa do 20,50, R$ 21, poderia estar querendo então chamar essa extensão aqui toda voltada para cima num pivô de alta, poderia então reverter o curto prazo. Por hora a gente não tem essa confirmação, né? Então poderia até deixar sinalizado aqui, ó, esse 20,70, 20,80, depois aqui o teste de R$ 23 novamente. Quem sabe esse ativo no curto prazo, montando aí o pivô de alta dentro de um canal aqui de prazo maior, né? Eu teria até a retração dessa última queda, traria o ativo aqui próximo de 28,90 novamente, né? Até poderia tomar essa decisão aqui diante de um semanal, né? Máxima da semana passada aqui, hoje nós estamos falando a dia 14/4. Se perder essa mínima aqui da semana passada, uma semana retrasada, deve dar sequência na queda, pelo menos por hora. São esses os pontos que eu fico atento em relação à Anima, para estrutura, para eventualmente aí estruturar alguma operação. No gráfico mensal aqui, tem aí a linha de retorno, gráfico mensal, um ponto relevante forte aí. Tá? Vou passar aqui pela Edux, a antiga Estácio, né? Também aqui apagar aqui. A Edux aqui eu posso traçar algumas linhas de tendência também, unindo aqui fundos, né? Eu vou ter essa linha, mais curta que já foi quebrada, né? Através do gráfico mensal. Então, ainda poderia ver o teste dessa linha mais longa aqui. Ela passou perto, mas não chegou a testar, né? Vou colocar no gráfico mensal aqui um gráfico de linha para a gente perceber aqui fechamentos, não vai mudar muito, né? De fato, ela não foi testada, perceba, ela quebrou, né? O que a gente poderia ver para esse ativo, então, talvez seja, quem sabe aqui,
um tempo gráfico mais curto, o reteste da linha, testar essa linha e aí sim a partir daqui poder ganhar força, né? Vamos cair para um gráfico semanal, perceba, perdemos essa linha, ficou devendo o teste da linha de longo prazo, mas o fato é que também a gente tem que trabalhar com as linhas horizontais, né? E aí em vermelho eu vou colocar aqui, ó, tinha um fundo relevante aqui dos 19, né? Um topo importante também aqui, ó, esse último topo aqui atrás, né, próximo aqui, essa região toda aqui, de fato era uma região de forte suporte. E muitas vezes essas linhas são focadas no tempo e não no preço, né? Aí eu tenho que olhar no curto prazo e não vai mudar muito aí esse setor de educação, ele ainda segue numa tendência de baixa, né? Aqui você está tendo aqui o mesmo caso talvez da Ânima, só que esse aqui seria um triângulo descendente. Se rompido aqui, poderia voltar para testar essas regiões aqui, então essas regiões seriam rompimento do 28 com 40, jogaria o ativo para testar 32 com 60 e depois, quem sabe, o rompimento aqui do 32 e 60 aí sim o caminho estaria liberado, né? Mas poderia dizer que o ativo no curto prazo consolida entre esses dois pontos. Não vejo muita coisa a se fazer nesse ativo, pelo menos por hora. Ainda poderia dar continuidade a essa tendência de baixa, perder aqui o fundo, né? Dando aqui continuidade então à tendência de baixa. Ainda não vejo muita coisa interessante para o ativo. E para fechar aqui, eu vou de Cogna então. Cogna é um ativo que sentiu bastante o gráfico mensal, ela perdeu esses fundos aqui, né, intermediários, deixou eles para trás, agora eu tenho que marcar eles que podem servir como região de bipolaridade, né, o que era um suporte acaba ali virando resistência. Tem essa linha de tendência de baixa aqui de gráfico mensal, pode também servir de referência ali, dependendo da situação. Se aqui ficar um fundo, né, vai ficar muito bem encaixado. Mas eu acho que o ativo de fato segurou aqui no ponto importante, que é o IPO lá para trás, tá vendo? Então eu tenho como referência esse ponto do IPO, que deve ser um ponto importante aí. O ativo já se mostrou importante. Aqui também ainda o ativo precisaria se ajeitar, ainda infelizmente no curto prazo tendenciado para queda, precisaria, quem sabe, testar aqui e aí a partir de uma reversão, aí sim o ativo chama a atenção. Acho que é isso, pessoal. Essas são as minhas análises. Gosto de Cogna aqui para um prazo maior, entretanto, teve uma das recomendações do prazo maior, mas num curto prazo aí não vejo ainda uma boa operação encaixada aí. É isso então, pessoal. Foi esse aí a análise dos setores dos ativos do setor da educação, né? Espero que eu tenha contribuído e fiquem atentos aí às enquetes que estão rolando. Um abração a todos e até a próxima.